bem-vindos. Vamos iniciar hoje o nosso curso Perfeição Cristã. Hoje nós vamos iniciar a primeira aula, né? São os princípios fundamentais da perfeição cristã. Meu nome é Jefferson, eu sou presidente do Centro São Domingos Sávio e eu fico muito feliz de receber todos vocês aqui, né, para esse curso. Antes da gente iniciar, de fato, o curso, para todos que estão nos assistindo, é importante a gente explicar para vocês o porquê de dar esse curso. Qual a razão? Como eu falei na aula anterior, por que eu daria, por exemplo, um curso de como fazer uma roda, né? Não há razão de você fazer isso quando todo mundo já sabe por que de se ter uma roda. Então, por que dar um curso sobre perfeição cristã? Eu vou, antes de tudo, ler aqui uma frase de São Francisco de Sales, na Filoteia, que é inclusive também um dos livros que eu uso aqui, está lá no carro, era para eu ter trazido. Aqui adicionem, tá, o livro da vida, de Santa Teresa, e a Filoteia, também, que a gente vai utilizar, e vocês vão entender por que eu vou usar a Filoteia depois. Outro julga-se devoto porque todos os dias reza uma infinidade de orações, embora após isso sua língua se desate em palavras duras, arrogantes e afrontosas, contra os seus familiares e vizinhos, né? Então, São Francisco de Sales, isso aqui já são as primeiras páginas da Filoteia. De uma maneira bem brutal, porque São Francisco de Sales ele era assim, ele gostava de dar uns socos no estômago da gente. ele já começa a Filoteia, né, que é um livro dirigido a uma dirigida espiritual dele, em que ele ensinava como ter uma vida de devoção correta, né? Ele já inicia esse livro falando o seguinte: olha, a verdadeira devoção, ela não pode fazer com que você se sinta mais do que as outras pessoas, se sinta melhor do que as outras pessoas, porque você consegue perceber que você está numa situação mais próxima, né? Nesse caminho que é o caminho de santidade, no caminho de perfeição. Aliás, quando Santa Teresa escreve o livro Castelo Interior, né, As Moradas, ela deixa muito claro que não é papel do dirigido espiritual ficar querendo saber em qual morada que ele está. Não é papel do dirigido espiritual saber qual é o grau de oração que ele está. Quando você se perde nisso, você está perdido em vaidade, certo? Quando você fica pensando demais nisso, você dá lugar à vaidade, dá lugar à soberba. E isso faz com que você não desfrute dos verdadeiros frutos que a devoção cristã pode dar. Então, não é seu papel saber em qual morada que você está. E não é seu papel saber qual o grau de oração que você está. O papel do devoto é viver uma vida de oração o mais frutuosa possível e informar ao diretor espiritual quais são os frutos que você está colhendo dessa vida de oração, o que está acontecendo com você nessa vida de oração, como está a sua oração, relatar isso para o seu diretor espiritual. É o seu diretor espiritual quem tem a obrigação de saber qual é a morada em que você está, qual o grau de oração que você está, porque sabendo disso, o diretor espiritual vai poder encaminhar você para que você continue progredindo. Então, não é algo que seja próprio do dirigido conhecer isso. Então, Jéssica, por que você vai nos ensinar isso, se não é para a gente ficar pensando nisso? Eu vou passar esse conhecimento para vocês, para que vocês saibam até onde o cristão pode chegar quando ele se configura a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai fazer com que boa parte das orações que vocês praticam daqui em diante sejam muito mais ricas, tá? Nós vamos ver nos graus de oração quando a gente chegar, e vai ser lá para a 10ª aula, como eu já falei para vocês, que no 2º grau, que já é a meditação, né? Uma coisa que é muito importante para a oração é que você tenha referências para que você possa fazer boas meditações. O que são essas referências, pessoal?
Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu lá em casa esses dias. A gente tem o hábito de fazer a leitura, né, das Sagradas Escrituras todo dia, em família. E, obviamente, a gente também reza o Santo Terço. E numa dessas oportunidades em que a gente estava rezando o terço nos mistérios dolorosos, eu, no primeiro mistério, né, fazendo uma meditação, que era mais uma oração vocal do que uma meditação. Ela era uma meditação para mim, mas para minha família estava servindo como uma oração vocal. Eu estava pensando sobre o primeiro mistério e fiquei preso numa situação que é muito inusitada, né? O primeiro mistério doloroso, como vocês sabem, ele trata do momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo está sofrendo no Horto das Oliveiras, né? E você tem muita coisa para meditar sobre esse mistério, muita coisa, né? Você tem como meditar, por exemplo, sobre a situação, sobre o episódio em que Nosso Senhor Jesus Cristo pede ao Pai para apartar o cálice, né? Eu já dei uma aula inteira sobre isso aqui no Centro São Domingos Sávio. O que significa afasta de mim este cálice, né? O que seria esse cálice, né? Ou você poderia meditar sobre o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo que o faz chorar sangue, né? Suar sangue, né? Essas coisas são as mais comuns de se meditar, mas eu não sei explicar para vocês o porquê, e vocês vão ver que na vida de oração isso vai ser muito comum. Muitas vezes nós não saberemos explicar o porquê das coisas. Eu me ative no fato de que Nosso Senhor Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras. Por que oliveiras? Né? Por que oliveiras? Qual era o significado das oliveiras nessa passagem? E aí, meditando sobre isso, eu me lembrei do processo que se faz o azeite, né? Você colhe aquelas azeitonas e você precisa macerar aquelas azeitonas, né? Utilizando bastante força, né? Com auxílio de alguns equipamentos, para que você consiga extrair daquelas azeitonas e desse processo de maceração, né? O azeite. Um processo que, obviamente, destrói a azeitona, né? E Nosso Senhor Jesus Cristo talvez estivesse ali naquele Monte das Oliveiras, naquele momento, porque ele iniciaria o processo de maceração de si mesmo, né? A partir daquele momento, a partir do beijo de Judas, do traidor, né? Ele seria macerado, né? E dali em diante, né, após ser macerado, o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, iria jorrar na cruz, iria batizar o Monte Calvário, as pessoas que estavam ali, e iria santificar, daria início ao processo de santificação da Igreja Católica, né, que se formava. Todo esse processo, né, guarda muita relação com a oliveira, com as azeitonas sendo maceradas para se transformar no azeite, que por coincidência ou não, é o que é utilizado como óleo para unção, não é? Então vejam que essa meditação não é muito comum de se fazer, né, no primeiro mistério, mas foi a meditação que me teve aquele dia e que me manteve ali fixo, pensando, né, que eu compartilhei com minha família. Agora me digam, como que você faz essa meditação se você não souber como é que faz o azeite? Entenderam? Essa é a questão de você ter referências, tá? A referência é aquele conhecimento que você necessita para que na hora que você faça a leitura de um texto, você consiga acessar camadas mais profundas deste texto, e acessando essas camadas mais profundas você consiga acessar melhor a verdade que aquele texto deseja revelar para você. A gente diz que um texto, tá, principalmente um texto bíblico, que ele é muito rico, ele tem várias camadas que você só vai acessar quando você tem um nível de conhecimento maior. Não significa que uma pessoa que não tenha um bom nível de conhecimento não consiga acessar algo do texto bíblico, não. Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, permite,
né? Que a linguagem ela seja simples o suficiente para que você obtenha, mesmo sem ser um grande doutor, né? Você consegue acessar o necessário, fazendo uma leitura simples do texto bíblico. Agora é óbvio, a riqueza, o tesouro do texto bíblico, você consegue acessar de maneira mais fácil quando você tem essas referências. E é isso que a gente vai construir nessas 10 aulas antes da gente partir para os graus de oração. A referência. Eu quero que vocês tenham acesso a essa teologia, a essa filosofia, e às vezes vai ser um pouco cansativo, eu sei, para que quando a gente chegar lá na 10ª aula, e que eu vou falar de meditação com vocês, vou falar de oração vocal, vou falar de oração afetiva, vou falar de oração de simplicidade, vocês consigam chegar à meditação tendo referências para isso, tá? Alguma referência para isso, tá? Jefferson, como que eu vou fazer para acrescentar, se eu quiser até essa 10ª aula, ter mais referências? Gente, a maneira mais fácil é a leitura, né? A leitura. É a homilia de bons padres, o padre Paulo Ricardo, por exemplo, né, com suas homilias diárias, Dom Adair, né, com suas homilias diárias, né? É necessário, portanto, enquanto vocês ainda buscam essas referências, vocês irem na fonte de pessoas que já têm essa referência, né? E que podem fazer, por exemplo, uma Lexio Divina adequada, né? Uma leitura do Evangelho adequada. Façam isso, então. É um convite que eu tenho para vocês a partir de hoje, se vocês ainda não fazem, né? Sempre escutem uma boa homilia, né? Sempre tentem fazer a récita do terço com um bom padre que possa auxiliá-los, né, nessa meditação e nessa contemplação dos mistérios do Santo Terço. Então, o primeiro papel da gente aqui vai ser iluminar a razão de vocês, certo? Para que através da razão vocês alcancem coisas que talvez hoje vocês ainda não tenham de maneira tão acessível. E isso vai necessitar, para isso será necessária alguma reflexão, tá bem? Essa primeira aula vocês vão ver que tem bastante filosofia, mas eu vou tentar, da melhor maneira possível, como eu falei para vocês, dar uma mastigada nisso que é Rui Marim, nisso que é o Tanqueray, tá? Rui Marim, Jefferson, quero comprar o Teologia da Perfeição Cristã. Excelente. Tem ali, a gente tem 2 livros ali, inclusive, para quem quiser adquirir hoje, tá bom? Recomendo que adquiram, quem quiser se aventurar. Agora, ele é um livro bastante aprofundado, tá? Em linguagem filosófica, mais, como é que eu vou dizer, mais acadêmica, não é? Você vai ter uma linguagem mais rebuscada. Então, se você não está acostumado com as categorias de Aristóteles, com a linguagem que Santo Tomás de Aquino utiliza, né, você não vai conseguir absorver tudo que o Rui Marim quer que você absorva aqui com esse livro. É necessário, então, dar uma mastigada, e é isso que eu vou fazer com vocês depois com as apostilas que eu vou disponibilizar, tá bom? A mesma coisa é o Castelo Interior. Muita gente se aventura a ler o Castelo Interior sem ter referência. Você não vai fazer uma leitura frutuosa. O Castelo Interior é o último livro escrito por Santa Teresa d'Ávila nessa questão de influência, né, da vida espiritual. Ela já escreve o Castelo Interior na 7ª morada, né? Então, a clareza que ela tinha para escrever isso daqui é uma coisa. Agora, a clareza que você vai precisar para ler e compreender o que ela está querendo dizer aqui é outra, tá? Caminho da Perfeição, ele é mais acessível, tá? Ele é mais acessível. Quando Santa Teresa d'Ávila escreve ele, ela está nas 6ª moradas, né? E a gente aqui tentando ficar na primeira, né? O Tanqueray, ele é um manual menos aprofundado do que o Rui Marim, tá? Mas a linguagem dele já vai ser um pouco mais simples. Não significa que vai ser fácil de entender. É só um pouco mais simples. Então aqui eu dei uma passeada com vocês pela bibliografia para a gente então começar de fato a nossa primeira aula, tá? E o que eu vou dar para vocês nessa primeira aula, pessoal? Eu vou falar sobre os princípios mais fundamentais
da vida interior. Só que, para a gente entender o que é vida interior, a gente tem que entender o que é vida. Para a gente entender o que é vida, a gente tem que entender, ter uma ideia do porquê que Deus nos deu a vida. Então a gente vai ter que ir lá no começo, lá no iniciozinho mesmo. E aqui eu peço desculpas a quem teve uma boa catequese, mas a gente vai precisar recuperar algumas coisas que talvez vocês tenham visto já nas primeiras aulas da catequese, tudo bem? Então, o primeiro capítulo aqui da nossa aula vai ser o fim da vida cristã. E eu pergunto aqui, sem querer constranger ninguém, participem, por favor. Isso é muito interessante. Qual é o fim da vida cristã? O que vocês diriam que é o fim da vida cristã? Alguém quer arriscar? Vocês não estão aparecendo no vídeo, gente. E vou até fechar os olhos, quem quiser responder. A maioria dos católicos que eu conheço, tá, diriam que o fim da vida cristã é a santidade. Vocês concordam? É ser santo. O que vocês acham? A união com Cristo? A união com Cristo é uma boa resposta. A união com Cristo. A união com Cristo que no fim a união com Cristo que no fim das contas vai ser a santidade, não é? Vejam, nós podemos entender isso como um fim, mas ele não é o fim, tá? Por quê, pessoal? Porque o fim último, tá, da vida cristã não pode ser o homem. Então, o fim último da vida cristã não pode ser a santificação do homem. O fim último da vida cristã tem que ser Deus. Só que o que relacionado a Deus? E por que tem que ser Deus? Aqui, quem já teve a catequese muito boa vai se lembrar dessa lição. Quem não teve vai ficar encantado, como eu fiquei quando eu deixei de ser jujuba. Eu não tive uma boa catequese quando eu era jovem. Então, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, Senhor, muito obrigado por ser católico, é muito lindo. Bom, pessoal, quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós sabemos que a Santíssima Trindade, ela é uma realidade que nós não conseguimos alcançá-la através da razão. Nós sabemos que a Santíssima Trindade é esse Deus trino e uno em essência, não é? Mas o que seria esse Deus trino e esse Deus uno? Como explicar isso? Muitos santos tentaram fazer isso, né? A gente tem um santo famosíssimo, que inclusive é meu santo de carteirinha, digamos assim. É o santo que é o meu padroeiro, Santo Agostinho. É um santo que eu tenho um amor especial a ele. Ele tentou fazer isso. Ele é um doutor, né? E ele conclui essa tentativa dele da seguinte forma, com uma historinha, né? Em que ele diz que caminhava por essa praia, pensando, né, sobre o que seria a Santíssima Trindade, e ele encontra um menininho, né, que tinha um buraco no chão, no meio da praia, na areia ali, e ele ficava tentando encher esse buraco com a água da maré, né, a maré que subia. Tentava colocar a água do oceano ali dentro daquele buraco. E aí Santo Agostinho ficava olhando assim, ficava meio desconfiado. E aí falou pro rapazinho, né? Você não tá vendo que isso é impossível, né? Colocar toda a água desse oceano dentro desse buraquinho que você cavou aí? E aí o rapazinho olhou para Santo Agostinho e falou, o mais impossível é o que você está tentando fazer com a Santíssima Trindade. Né? É óbvio que esse rapazinho aí, ele não era um mero rapazinho, né? Santo Agostinho, ele nos revela essa impossibilidade da razão humana alcançar certos aspectos da vida íntima da Santíssima Trindade. Por quê? Por uma questão lógica, pessoal. Deus, ele é infinito. E o ser humano não. O ser humano, ele é finito. Ele é circunscrito. A nossa razão, da mesma forma, apesar dela ter uma capacidade muito superior, né, de abstrair, ainda assim a nossa capacidade de abstração ela é finita. Querem ver?
tentem pensar no que é a infinitude dos números. Né? Você consegue pensar no número 1, no número 2, no número 3. Você não consegue pensar na infinitude. O que é infinito? Né? A gente sabe que os números são infinitos. A nossa razão alcança isso. Eu sei que depois do 20 vem o 21, vem o 22, vem o 23... E que não há fim para isso. Eu sei disso pela minha razão. Mas eu não consigo dimensionar isso. Por quê? Porque o nosso intelecto ele é limitado. Né? Eu poderia dar inúmeros outros exemplos para vocês, mas para a nossa aula não se estender demais, vamos voltar a Deus. Deus é esse infinito. E sendo infinito, portanto, nós não conseguiremos nunca compreendê-lo da maneira completa. Né? O que nós podemos fazer, então, é tentar reduzir certos aspectos para que a gente consiga racionalmente alcançar determinados aspectos da verdade. E foi isso que Santo Tomás e vários outros santos fizeram para tentar explicar o que é a Santíssima Trindade. Né? E é essa explicação que eu vou dar para vocês e que me encantou quando eu conheci. Né? Vejam, o que eu vou falar aqui é uma analogia, então ela é limitada, por favor. Tá? Eu vou apontar para vocês as limitações, mas sempre guardem essas limitações. Na eternidade, a eternidade é um conceito que vocês conseguem pensar? Não, está dentro disso do infinito, tá? Vocês não conseguem entender o que é eternidade. Então vamos reduzir isso para uma faixa de tempo para que a gente consiga entender, tá bom? O Pai, ele contempla a si mesmo desde a eternidade. Imagine o Pai antes da criação, contemplando a si. Né? Quando nós contemplamos essa vela, tá? Que inclusive precisa ser acesa, não, ainda está acesa. Essa vela, quando vocês olham para a vela, vocês fazem algo que nenhum animal é capaz de fazer. Ao olhar a vela, imediatamente no seu cérebro cria-se a imagem de uma vela. É essa abstração que o ser humano consegue fazer que nenhum outro animal consegue fazer. A essa abstração, Platão chamava de ideia. Só que o conceito de ideia para Platão ele ia além disso, porque a ideia era algo que, quando nós materializávamos na nossa mente, nós conseguíamos absorver algo da essência dessa vela na nossa mente, que fazia com que nós, ao víssemos outras velas, mesmo que elas tivessem um formato diferente, uma cor diferente, nós saberíamos que elas eram velas. Não precisava ser idêntico a isso aqui para que eu soubesse que era uma vela a partir do momento em que eu vi a primeira. Certo? Aliás, a nossa capacidade de abstrair ela vai além. Se eu falar para vocês que um triângulo é uma forma geométrica de 3 lados, e vocês souberem o conceito de forma, de geométrica e o que são 3 lados, vocês conseguem desenhar na cabeça de vocês um triângulo sem vocês nunca terem visto um triângulo. Isso é a capacidade de abstrair do ser humano, certo? Quando nós abstraímos essas ideias que se formam na nossa cabeça, elas são capazes de captar algo da essência das coisas. E é isso que as outras criaturas não são capazes de fazer. Só que esse processo, pessoal, em que nós criamos na nossa cabeça uma imagem, uma ideia, não faz parte da essência do ser humano. A ideia em si não faz parte da essência do ser humano. Querem que eu prove para vocês como não? Se você conhecer uma vela e eu passar minha vida inteira sem conhecer uma vela, eu não serei menos homem do que você. Entenderam? Então, o fato de você conhecer uma vela não te torna mais homem do que eu. Entende? Então, isso é acessório a você, é algo que adicionou a ti, mas não te tornou nem mais nem menos homem. Quando nós falamos de Deus, Ele que é o Criador de todas as coisas e que é em si o puro ato, Ele não é potência, né? Ele é o puro ato e Ele não tem em si nenhum movimento,
Tá? E aqui eu já estou trazendo para vocês algumas categorias de Aristóteles, né? Movimento, ato, potência. Mas Deus, para tentar traduzir de uma maneira mais clara para vocês, Deus quer essa infinita perfeição. Quando ele contempla algo, ele não cria em sua mente uma ideia abstrata como nós. O que Deus faz nesse momento em que ele contempla algo é um ato puro de criação. Porque ele em si é ato puro. Ele em si é, não é? Diferente, portanto, de nós, que temos essa capacidade de abstrair e que ao materializarmos uma ideia em nossa mente, essa ideia não faz parte da essência do homem, logo ela não cria nada. Deus, que é o criador de todas as coisas e que é perfeito em si, no momento em que ele contempla algo e que ele idealiza, se a gente puder chamar dessa forma, ele tem um ato perfeito de criação. O nosso ato não é um ato perfeito de criação, a gente cria algo abstrato, só na nossa mente. Deus não, Deus que é ato perfeito, ele vai criar perfeitamente. Só que antes de toda a criação material, Deus contemplava apenas a si mesmo. Olhando para si, contemplando a si, ele cria uma imagem. E essa imagem é perfeita. E essa imagem, essa palavra, esse conceito que surge na cabeça dele, né? Gera algo diferente de nós. Nós geramos uma ideia, ele gera algo da própria essência dele. Ele gera Deus. Então, o Pai, ao contemplar a si mesmo, ele gera algo de sua própria essência, que é quem? O Filho. Ao contemplar a si mesmo, ele vê a perfeição de Deus, que é ele mesmo. Ao contemplar a si e enxergar essa perfeição, contemplando essa perfeição, nós temos o Filho, que é a imagem perfeita do Pai. Só que a partir do momento em que nós temos um Pai e o Filho, e ambos contemplam um ao outro, nós temos entre eles, não é, um sentimento de amor. Imagine a perfeição contemplando a perfeição. Não é? Não há como surgir algo diferente que não seja amor. E desse amor, desse ato de amor do Pai para o Filho e do Filho para o Pai, nós também vamos ter outro processo, que é o Espírito Santo. Ele que é o amor. Essa é a maneira mais acessível que nós temos para explicar como se dá as processões das pessoas divinas. Como que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é belíssimo, pessoal. Isso já renderia uma baita de uma meditação, viu? Mas não para aí. Por quê? Porque Deus, ele é o amor em sua infinitude e a bondade em sua infinitude. Só que são características próprias do amor e da bondade que elas se expandam, que elas vão além, que elas se comuniquem a outro. E que outro seria esse? Que outro que seria esse que não é o próprio Deus? Né? É a criação. É por isso que existe a criação. Infelizmente, muitos protestantes, muitas pessoas que estão fora da realidade cristã, da realidade católica, acham que, até numa filosofia barata, de beira de esquina, nietzschiana, né? Acreditam que Deus cria o homem e todas as coisas para que essas coisas adorem a Deus, porque Deus precisa ser adorado. Entenda uma coisa. Essa intimidade que eu falei para vocês aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo gera um tipo de glória a que nós damos o nome de glória intrínseca. É a glória que todas as pessoas da Santíssima Trindade geram
e que já é infinita. Deus não precisa da glória extrínseca que nós vamos falar agora. Ele não precisa. Ele já é suficiente a glória intrínseca e a vida na intimidade. Portanto, o que vem além é puro ato de amor, puro ato de comunicação de amor de Deus para a criação. Só que, como eu falei para vocês, pessoal, no começo dessa nossa aula, quando Deus cria algo, a finalidade desse algo precisa ser o próprio Deus. Por quê? Agora vocês vão entender isso através de um raciocínio lógico mais explícito. Imagine que a gente tivesse um copo aqui nessa mesa, tá ali na mesa do Alessandro. Qual é a finalidade do copo? É ser um recipiente, certo? É guardar nele algo, correto? Só que a partir do momento que aquele copo perde a finalidade dele, certo? Vocês concordam que ele perdeu até certa importância? Ele já não serve. Quando a gente pensa dessa forma, vocês vão conseguir compreender que, por vezes, a finalidade ela é maior do que a própria do que o próprio ente, do que a própria coisa em si. Ao ponto que ela pode desfigurar a coisa se a finalidade se perde. Se Deus criasse algo, portanto, que tivesse uma finalidade distinta dele mesmo, essa finalidade seria maior do que o próprio Deus. Então Deus não seria soberano. Entenderam? Por isso que a finalidade de todas as coisas é o próprio Deus. Porque Deus é a perfeição, Deus é o soberano, Deus é a infinitude. Logo, por uma questão lógica, não pode haver uma finalidade que seja maior do que Deus. A finalidade é o próprio Deus. Conseguiram entender por que a finalidade é Deus? Então a finalidade da criação, por uma questão lógica, é Deus. Mas como é Deus? Como é Deus? É Deus a partir do momento em que toda a criação deve render glórias a Ele, né? A Deus, né? A Santíssima Trindade. Essa glória que a criação rende a Deus é a chamada glória extrínseca. Ela existe por um dever de finalidade das criaturas. Mas não é porque Deus precise dela. Conseguiram entender por quê? Porque a glória intrínseca é suficiente para Deus. Se vocês não renderem glória a Deus, vocês não estão sendo homens e mulheres. Essa é a questão. Porque a finalidade de toda criatura é voltar ao Criador. E há um caminho para se voltar a esse Criador. Voltar a esse Criador é estar em comunhão com Ele. Como que você pode voltar ao Criador e estar em comunhão com Ele sem você amá-lo? Como é que você pode amá-lo sem você render glória a Ele? Consegue entender que uma coisa é decorrência da outra? A glória, portanto, é a finalidade natural da criação de todas as coisas, mas não porque Deus precise dela, nem muito menos porque Deus é um indivíduo egocêntrico e que quer isso para Ele. Não. É porque é simplesmente lógico que a criatura renda glórias a Deus. Porque rendendo glória, ela ama. Amando, ela está em comunhão. E estando em comunhão, ela volta ao Criador. E voltando ao Criador, ela retorna ao princípio. Ela chega ao fim último dela. É uma questão lógica, portanto. A gente vai falar disso novamente quando eu falar da queda para vocês. E quando eu explicar o quanto Satanás foi malicioso, né, ao propor o que propôs para Eva durante a queda. Então, voltando, pessoal, nós temos a glória intrínseca e a glória extrínseca, correto? A alma, portanto, antes de qualquer outra coisa, ela deve desejar dar glória a Deus. Mesmo que isso signifique, né, às vezes, num ato de amor, né, que ela abra mão do paraíso. Nossa, Jefferson, você está falando loucura. Não estou. Santa Teresinha do Menino Jesus, certa vez,
pediu a nosso Senhor Jesus Cristo para glorificar a Ele no inferno, porque não existia nenhuma alma no inferno glorificando a Deus. E ela queria ser essa alma a dar glórias a Deus no inferno. Esse era o tamanho do amor de Santa Teresinha. Certo? Ela não é que ela não se importava, mas ela queria render um amor acima de qualquer coisa, inclusive acima da própria felicidade dela no céu. Ela abre mão de tudo para dar glória a Deus. O abandono de si mesmo importa desejar a glória de Deus antes mesmo de desejar o céu. Essa é a questão. Portanto, o fim último de todos nós é dar glória a Deus. Por que eu digo para vocês que nós temos como um fim acessório ser santo? Porque o caminho para dar glória a Deus é ser santo. Tá? Então vocês não estão completamente errados quando vocês dizem que ser santo é uma finalidade. Mas não é a finalidade. Porque, óbvio que Deus nunca fará isso. Mas se fosse exigido abrir mão da sua santidade do céu para que você desse glória a Deus, ainda assim você deveria fazer. Porque o fim último de todas as coisas é dar glória a Deus. Correto? Deus não quer isso da gente. Deus é amor. Deus quer partilhar de algo que nós não merecemos e que nós não teríamos como viver sem Ele, que é a visão beatífica, é o céu, é a felicidade, é a contemplação da vida íntima da Santíssima Trindade. Algo que nós não conseguimos pela nossa natureza. Certo? E eu vou explicar para vocês isso agora, porque eu vou falar para vocês um pouquinho, tá, dessa inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo. Não é? Jefferson, você acabou de me falar que o fim último de todas as criaturas é dar glória a Deus e que, para tanto, não é, nós devemos amar a Deus de tal modo que nós nos entreguemos a Ele numa comunhão perfeita, numa comunhão incrível, não é? Mas como que essa comunhão pode acontecer se a nossa natureza não é a mesma natureza de Deus? Como que você pode juntar vela e celular e os dois se juntarem de uma maneira perfeita, de uma maneira incrível, de uma maneira maravilhosa? Bom, o celular e a vela não tem como, né? Mas o amor de Deus... Obrigado, Cintia. O amor de Deus é tão grande por nós que Deus permitiu que o homem, tornando-se santo, contemplasse algo dessa intimidade que vive Deus na Santíssima Trindade. E isso só é possível porque a natureza do homem é aprimorada por uma coisa chamada graça, que vem de Deus, que não é possível de o ser humano alcançar por conta própria. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece neles. Isso é em João, capítulo 4, versículo 16. A presença da Santíssima Trindade na alma do justo é um dos mais explorados mistérios do Novo Testamento. O indivíduo em estado de graça é habitado pela Santíssima Trindade e, por preferência teológica, atribui-se essa presença ao Espírito Santo. Não porque as outras pessoas não habitem a alma, você não tem como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas porque é próprio do Espírito Santo o amor, como a gente estava falando naquela explicação sobre a origem, né, da Trindade, se a gente puder chamar assim. A santificação e, por tal, deve se recordar da terceira pessoa com especial razão. A Santíssima Trindade concorre para a nossa santificação de duas maneiras. Ela vem habitar a nossa alma e ela produz um organismo sobrenatural que sobrenaturaliza a nossa alma. Então, a nossa alma, pessoal, ela não consegue alcançar essa comunhão com Deus de maneira natural. Nossa alma não conseguiria isso, porque não é próprio da natureza humana viver a intimidade com Deus
que tem uma essência divina. Como então que nós alcançamos isso? Nós alcançamos por uma graça imerecida que nos é dada pelo mais puro amor de Deus a nós. Essa graça ela faz com que a natureza humana ela sofra um processo de deificação, onde a nossa alma ela ficará cada vez mais semelhante a Deus. Nossa, Gerson, você está falando dos negócios que está parecendo panteísmo aí, panenteísmo, um negócio que está soando meio herético. A gente vai se tornar Deus? Como assim? Não. Vamos com calma. Essas heresias panenteístas, elas pregam que, primeiro, através da própria força e das virtudes que o ser humano consegue, por conta própria, cultivar, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus, cada vez mais semelhantes a Deus, até o ponto em que a nossa essência se mistura à essência de Deus e nós nos tornamos Deus. Né? Star Wars. Oi? Star Wars. Star Wars. Seria, numa ideia, numa ideia não, é isso mesmo. Nós perdemos a essência humana e viramos Deus. Essa é a heresia. Não é assim que a teologia católica funciona. Tá? Porque nós não podemos nos tornar Deus. A deificação é um processo pelo qual a alma do justo se torna cada vez mais semelhante à alma de Deus, numa união tão, mas tão incrível e tão misteriosa que nós transbordaremos atributos de Deus sem sermos Deus, certo? Nós não perderemos a nossa identidade, nós não perderemos a nossa natureza humana para que isso aconteça. E existirão mistérios que, mesmo diante da visão beatífica, nós não conseguiremos compreender. Porque nós continuaremos com a nossa natureza humana, então limitados. Certo? Nós nunca conseguiremos compreender Deus totalmente. Tá? Esse processo de deificação, portanto, ele acontece para que a gente possa fruir desse tesouro inestimável que é a felicidade sobrenatural que nós só podemos alcançar se nós estivermos contemplando a felicidade infinita que é o próprio Deus. Sem fruir disso, nós estamos fruindo no máximo a felicidade natural, que é o que a gente pode viver aqui na Terra. Tá bem? Nada no mundo pode ser comparada à felicidade que nós fruiremos no céu. Nada. Porque a nossa mente agora sequer alcança o tamanho dessa felicidade. Ok? Bom, pessoal, como é que acontece então esse processo de deificação? Antes, deixa eu fazer utilizar de uma outra analogia. O curso vai ser cheio dela, gente. Para que vocês entendam como que a teologia, né, católica explica a questão da deificação. É uma analogia que o padre Paulo Ricardo já usou, vocês já devem conhecer, a analogia do ferro e do fogo, não é? A deificação é o processo em que nós temos o fogo que abrasa o ferro, não é? Essa analogia, inclusive, é de um padre, o padre Ramier, e o padre Paulo Ricardo utiliza dela. O fogo é uma coisa, o ferro é outra. No momento em que o fogo abrasa o ferro, esse ferro ele adquire propriedades que ele não tinha antes. Esse ferro incandescente agora brilha, coisa que ele não fazia antes. O brilho é próprio do fogo, que é luz, não é? Que tem luz, né? Que emite luz, aliás. O ferro incandescente, se você tocar nele, ele vai estar quente. Esse calor também é próprio do fogo, não é do ferro. Não é? Esse ferro ele tem uma cor avermelhada quando ele está incandescente, que também não é própria dele, é própria do fogo. Então, o ferro incandescente ele começa a ter propriedades que não são dele, são do fogo. A mesma coisa é com a alma deificada. Ela terá propriedades que não são dela, que são próprias de Deus. Isso é a alma deificada. E isso é uma analogia muito pobre
para exemplificar para vocês o que é esse processo de santificação e de deificação da alma do justo. E o ferro incandescente não deixa de ser ferro. Isso. O ferro incandescente, ele não deixa de ser ferro. O padre Ramieri, ele fala isso de uma maneira muito bonita. Ele fala, olha, um pintor que esteja vendo esse processo, ele consegue distinguir claramente em sua pintura o que é ferro, o que é fogo e o que é o processo de encandecer. É isso que é a deificação. A deificação é esse processo onde claramente você enxerga a natureza humana ainda, mas você também consegue perceber que ali há algo ali que não é só humano, né? Quando a gente olha a vida dos santos, a gente vê isso. Quando você vê um São João Bosco, vou dar um exemplo mais próximo da gente. Quando você vê uma madre, uma irmã Dulce dos pobres, não sei se vocês conhecem a história dela, mas ela tinha um problema pulmonar seríssimo, né? Ela tinha a capacidade respiratória dela bastante reduzida. Não sei se ela tinha 30% ou era 40% só da capacidade respiratória. E mesmo assim, todos os dias ela caminhava da casa dela até o porto para resgatar pessoas em estado de pobreza, pedir dinheiro, né, para ajudar essas pessoas e trazer essas pessoas para um lugar abrigado. Ela fazia isso com 30%, 40% da capacidade pulmonar dela. Vocês sinceramente acham que era ela que fazia isso? Sozinha? Não. Assim como São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, quando Santa Dulce fazia aquilo, ela era esse ferro incandescente. O ato de amor que a levava até os pobres, né? Irmã Dulce dos pobres, o ato que fazia ela chegar aos pobres era esse ato incandescente que emitia luz e calor e que elevava a natureza dela a tal ponto que se ela fosse buscar aquilo dali por outra coisa que não fosse para a glória de Deus, ela não chegaria ao porto. Faltaria ar, faltaria força, ela cairia, ela desistiria. Ela chega lá porque o fim último dela é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, é esse o processo de deificação na alma do santo, e quando você faz uma boa reflexão sobre a vida dos santos, você vê isso a todo momento. Outro exemplo, né? São Francisco, que é levado ao prostíbulo, né? E ao chegar no prostíbulo e se deparar, ele é levado ao prostíbulo, veja, ele é levado ao prostíbulo com a intenção de fazer perder a alma dele. E ele vai para lá para glorificar a Deus. Então a intenção de quem o leva é diferente da dele, né? Isso é para vocês verem que quando você vai com a intenção de glorificar a Deus, não há ambiente que você vá que não seja próprio, né? Agora é óbvio, lembrem-se, tá? Ele era santo. A gente está lutando ainda pela primeira morada, tá? Então não vão direto pro prostíbulo quando saírem daqui, não, para tentar. Que a tendência é vocês se perderem. Ele vai para glorificar a Deus e ele já vai incandescente. Diferente da gente. A gente vai ferro, por isso que a gente vai cair, tá? Ele já vai incandescente. Quando ele chega lá, a prostituta se apresenta e tenta ele. Vai tentar um santo de sétima morada? Aí o que ele faz? Tá bom, vem aqui, ó. Leva a prostituta para o que seria um quarto, né? Ele não leva para o quarto, ele leva para o lado de fora do prostíbulo, onde tinha uma fogueira. Tira as roupas dele e se joga no fogo, né? Consuma aqui. É isso aqui que vai acontecer se a gente consumar esse ato. Ele estava deitado numa fogueira. A prostituta, ao ver aquilo, obviamente, se converte, né? Quem deita naquela fogueira é o santo? Óbvio que não. Quem deita naquela fogueira é Cristo. É Cristo que está disposto a sacrificar a carne, como já fez, né? Por nós. E pela conversão daquela prostituta.
Certo? Então, esse é o ferro incandescente. Ele não vai reclamar de dor. Como muitos mártires, ele vai... Eu agora também não vou me recordar o nome desse outro santo Marte, queimado na grelha, fala assim, ó, esse lado aqui já assou, pode me virar. São Lourenço. Esse lado aqui já tá assadinho, pode me virar. Né? Isso aí é o martírio. É o ferro incandescente. E como acontece esse processo tão incrível e que faz com que você fique boquiaberto diante da sobrenaturalidade quando você vê um santo. E vocês vão ver ainda na vida de vocês. Não é? Espero que sejam vocês os santos. Se vocês pensaram agora, não, mas a gente não tem muitos santos nos tempos modernos. Sejam os santos, não é? Sejamos os santos. Como que se dá esse processo? Bom, antes de mais nada, é necessário entender como que se dá a presença de Deus na criação. Para que a gente fale como se dá essa inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo, a gente precisa saber como que Deus está presente nas coisas. Não é? Até para a gente sair um pouco dessas discussões ridículas que tem até hoje no Facebook, do tipo, oh meu Deus, algum padre pode rezar uma missa pelo meu cachorrinho que morreu, eu amava tanto meu cachorrinho, agora ele está no céu e espera por mim, eu sei, o Rex espera por mim, não é, padre? E o padre assim, ó. Alguns vão ter coragem de falar. O quê? Qual é o ato de coragem que a gente tem que ter para falar hoje? Minha filha, o Rex não está no céu. Não tem Rex no céu. Sabe por que o Rex não está no céu? Porque a alma dele não é imortal. A alma dele acaba com a matéria. A única criatura que tem alma imortal é o ser humano. Então, sinto muito, você não vai ver o Rex no céu. Pelo menos não o Rex. Talvez, para suplantar a nossa felicidade, isso aí já são especulações teológicas, algo da criação se refaça, né, no porvir. Mas não aquele Rex que você conheceu. Ele tinha uma finalidade dele nesse mundo, mas a finalidade dele acaba com a morte dele. É diferente da sua. A sua finalidade não acaba com sua morte. Certo? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que a vida do Rex é diferente da minha vida? Vamos falar dos tipos de presença de Deus nas criaturas. Existem alguns tipos de presença de Deus, tá, gente? A primeira delas é a presença de imensidão, tá? Jefferson, o que é essa presença de imensidão? Pessoal, Deus, Criador de todas as coisas, tá? Ele precisa sustentar o ser de todas as coisas nele. Ele é. Você é alguma coisa. Essa imagem é bonita. Eu sou o Jefferson. Deus é. Né? Esse ser que sustenta o ser de todas as coisas é Deus. Isso significa que se Deus falhasse em algum momento, se fosse possível Deus falhar, se fosse possível Deus dormir e ele deixasse de sustentar o seu ser, você deixaria de ser, você deixaria de existir. Essa presença de imensidão de Deus, portanto, é essa presença em que, um dos aspectos dela, tá? É essa presença em que Deus continuamente mantém toda a criação nele. Se ele não fizesse isso, nós não existiríamos. Isso vale para essa imagem, para esse microfone, para essa parede, para essa cadeira, para o doguinho, para o ser humano, para os anjos, para qualquer coisa da criação. Qualquer coisa. Então não é incorreto eu falar que Deus está nessa parede. Não é incorreto eu falar que Deus está aqui neste lugar. Não é incorreto. Porque ele está. Eu só preciso especificar por qual presença.
É a presença de imensidão. É a presença que sustenta todas as coisas em seu ser. Em um dos aspectos. Ele também está presente por imensidão em virtude de sua presença, da própria presença de Deus, ele está em todos os lugares. Pois Deus tem continuamente diante de seus olhos toda a criação. E ele também está presente em todas as criaturas por potência, pois Deus mantém todas as criaturas submetidas ao seu poder. Nada acontece se não for pela vontade de Deus. Claro que a gente pode falar depois que essa vontade permite a liberdade. Depois a gente vai chegar nesse assunto. Mas nada acontece senão pela vontade de Deus. Ok? Dessa forma a gente pode dizer que Deus está em Satanás. Porque se Deus não estiver em Satanás, o Satanás não existe. E ele existe. Assim como as almas que estão no inferno. Deus está nelas, por imensidão. Então vejam que mesmo essas almas que estão no inferno ainda têm o amor de Deus. Porque ele está nelas. Quem não está nelas é a alma, né? É a alma que não tem desejo de estar em Deus. Tá? E aí por isso ela não se aprofundou nessa comunhão além da presença de imensidão. Ah não, Gerson, mas era melhor que Deus não estivesse em mim, que eu não existisse, do que eu estar no inferno. Ô, amiguinho, não fale isso não, porque você está diante de outro conceito que você não entende. Você sabe o que é existir, mas você não sabe o que é não existir. Então, você não tem como avaliar com a sua razão humana se o existir no inferno é melhor ou pior do que o não existir. Porque você não sabe o que é não existir. Confie em Deus. É melhor você existir no inferno. Viu? Tá bom, Jefferson, entendi então que Deus está presente nessa parede, mas por que a presença dele no homem justo é diferente da presença dele na parede e no doguinho? Porque no homem justo, Deus está presente de uma maneira diferente. Deus está presente no homem justo numa presença chamada presença de inabitação. Tal presença pressupõe a presença de imensidão, mas com ela não se confunde, pois adicionam-se duas características próprias da inabitação: a paternidade e a amizade de Deus. Deus não é pai do doguinho, Deus não é pai da parede, Deus não é pai do microfone. Deus não é amigo do doguinho, Deus não é amigo da parede, Deus não é amigo do microfone. Deus é o criador dessas coisas, assim como o pintor é o criador de um quadro. Outra coisa é eu dizer que eu sou o pai de algo ou de alguém. Vocês já criaram alguma coisa na vida de vocês, um processo criativo, né? Sei lá, uma pintura, um livro, um texto, né? Já criaram, com certeza. Alguém aqui é pai? Levanta a mão aqui quem é pai e quem é mãe. Qualquer coisa que a senhora tiver criado na sua vida pode ser mais valiosa do que o teu filho? Não. Eu sou pai. Eu daria tudo o que eu tenho de material da minha vida, de material. É óbvio que eu não dou a minha fé em Deus. Mas eu daria tudo de material da minha vida pelo meu filho, pelos meus filhos. Consegue entender a diferença entre criador e pai? Essa é a diferença entre criador e pai. Óbvio, numa analogia imperfeita, porque o amor de Deus é muito maior do que o meu amor pelo meu filho. Tá bem? Então vejam que uma coisa é Deus estar presente por imensidão no doguinho e ser o criador do doguinho. Outra coisa é ele ser o pai. E ele não é o pai do doguinho. Quando você é pai de algo, de alguém, né? De algo não, de alguém, você passa algo de si para esse alguém. Vocês concordam? Não é isso? Você já viram uma mãe de pet passando algo de sua essência para o pet? Não.
O pet nasce latindo au-au e morre latindo au-au. O gato nasce fazendo miau e morre fazendo miau. Você pode ensinar um truque para um cachorro, mas você nunca poderá ensinar um cachorro a fazer algo que o ser humano faz. Amar. Porque o amor é um sentimento via de mão dupla. É necessário primeiro você saber de sua própria existência para depois você amar. O cachorro não consegue abstrair nem para saber que existe. Imagine para amar. É um sentimento extremamente complexo. Logo, meus queridos, Deus não pode ser pai de alguém que não possa amar. Deus, portanto, só pode ser pai de alguém que possa ter algo dele. Por isso que em Gênesis, de maneira tão rica, nos diz que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Não é? E aqui eu vou além, tá? Não significa que nós fomos feitos exatamente à imagem e semelhança. Significa que o nosso fim é sermos a imagem e semelhança dele. Quem morrer sem cumprir esse fim, apartado de Deus está, apartado de sua própria humanidade está. Certo? É menos homem, porque não realiza o fim. É um copo quebrado. Voltando para a nossa analogia lá do início da aula. Entendem? A presença de inabitação, portanto, pessoal, é essa presença que tem como característica a paternidade e a amizade de Deus. E ela só pode se dar na alma do justo. Por que ela não se dá na alma do pecador? Porque o pecador é aquele que não ama em reciprocidade. É aquele que se aparta-se do pai por desejo próprio, como na parábola do filho pródigo, o filho que o pai não quer que saia de casa e ainda assim vai. Vai se jogar no meio do lamaçal com os porcos por vontade própria. Essa é a alma do pecador. Então é uma alma que aparta-se do amor por vontade própria. Entendem? E aí, essa alma que aparta-se do Criador por vontade própria, ela é um cão. Ela é um miserável. É um desgraçado. Porque ela e parede serão a mesma coisa. Volta ao estado de graça e você tem à tua disposição um tesouro incrível. Em outra analogia para vocês entenderem a diferença da presença de imensidão e da presença de inabitação, a criatura que vê presente Deus por imensidão é como uma pessoa que chega numa ilha deserta e vê um tesouro, mas ele não consegue acessar esse tesouro. Algo o impede. Ele consegue contemplar o tesouro, ver o tesouro, imaginar como seria maravilhoso se ele fosse dono daquele tesouro, mas ele não consegue chegar ao tesouro. A alma do justo, pela presença da inabitação, é aquela que consegue fruir do tesouro. Então é aquela que não só vê, mas ela consegue ir até o tesouro, resgatar aquele tesouro e usufruir dele. Entenderam? Imagina que tesouro é Deus. Não é? Então, conseguiram entender por que o doguinho não vai para o céu? Conseguiram entender por que nós somos diferentes de todo o resto da criação? Nós somos diferentes de todo o resto da criação. Não saiam daqui, pelo amor de Deus, colocando cachorro para carregar aliança no meio de casamento, achando que é a mesma coisa de gente. Como eu vi aí no Facebook esses dias. Não saiam tentando elevar a natureza das coisas, porque o único que pode elevar a natureza das coisas é Deus. E ele faz isso através da graça. O ser humano não consegue elevar a natureza de nada. Ele não consegue elevar a própria natureza. Imagina a natureza de outras coisas. Certo? Mas existe apenas essas duas presenças, pessoal? Não. Temos outras, tá? Temos uma presença que ela é própria do Verbo encarnado de nosso Senhor Jesus Cristo,
que é a presença pessoal e hipostática. Essa só Jesus tem. Por quê? Ela é própria e exclusiva de Jesus Cristo. Nele, a pessoa divina do Verbo não apenas habita, como na alma do justo. Ela constitui sua própria personalidade, mesmo enquanto homem. Por isso é incorreto dizermos que Cristo é uma pessoa humana, sendo correto dizer que temos em Cristo uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina. O Verbo encarnado, ele não é apenas homem, certo? Portanto, Deus não apenas habita Jesus Cristo. Veja, essa inabitação é algo grandioso. Eu estou falando aqui com certo desprezo, porque a gente está comparando dois mistérios incomparáveis. A inabitação na alma do justo e o Verbo encarnado. Tá? Então, a presença pessoal e hipostática só nosso Senhor Jesus Cristo possui porque Ele é Deus. Certo? Por fim, mais duas presenças. Nós temos uma presença também muito especial e que só os católicos... Eita, que eu vou arrumar confusão. Os católicos e os ortodoxos têm a presença eucarística. Tá? Presença especial de Deus também de maneira exclusiva. Tá? De maneira direta, afeta imediatamente apenas o corpo de Cristo. Mas por circuncisão ou presença mútua, estão também presentes o Pai e o Espírito Santo. Naquela ideia de que o Pai, o Espírito Santo e o Filho não são... É impossível separá-los. Mas por uma questão de apropriação, nós dizemos que ela alcança o corpo de Cristo. Portanto, nós nos remetemos mais ao Filho. Correto? Por fim, nós temos a presença de visão. Que presença é essa? É aquela que, apesar de desde o Gênesis Deus estar presente em todas as partes, presença de imensidão, não deixa-se ver em outro lugar. Vocês perceberam já em Gênesis que Adão e Eva nunca veem Deus? Deus sempre está nas brumas, caminhando sobre as águas, mas nunca tem Adão e Eva vendo Deus. Eles falam e eles ouvem Deus. Eles falam com Deus e ouvem Deus, mas eles não veem Deus. Por quê? Porque Adão e Eva são criaturas. Eles foram feitos perfeitos, sem pecado, né? Mas eles não têm essa habilidade, essa capacidade, a natureza deles não permite que eles consigam contemplar Deus. Porque é impossível a criatura contemplar Deus a não ser com auxílio da graça. E a gente não vivia ainda na época da graça em Adão e Eva. A gente vivia ali a felicidade natural, a perfeição natural do homem. Não havia graça propriamente dita ali naquelas circunstâncias. Não se vivia o tempo da graça, não é? Então Adão e Eva não falavam com Deus, ouviam Deus, percebiam Deus através de outras formas, mas não viam nem contemplavam Deus. Só tem um lugar onde você vai poder contemplar Deus. O lugar especial onde poderemos ver a Deus é no céu, onde teremos a visão beatífica. E o céu só se tornou possível através da redenção, com Cristo. Tá bem? A gente vai falar que beleza é isso, gente. Que beleza. Adão e Eva foram criados perfeitos, pecaram. Quando uma pessoa trai a sua confiança e quebra uma aliança com você, muitas vezes você deseja que aquela pessoa vá para o inferno. Você deseja o mal daquela pessoa, né? Deus, nós traímos Deus e Deus mandou o Filho para nos fazer melhores do que nós éramos antes. Para que nós alcançássemos coisas que antes nós não poderíamos alcançar. Que é o céu. Uma coisa é a felicidade natural do paraíso, outra coisa é a felicidade sobrenatural do céu. A gente vai ter a oportunidade de refletir sobre tudo isso no momento adequado. Vocês conseguiram entender as diferenças então das presenças? Conseguiram entender por que a presença na alma do justo ela é diferente das outras presenças? Ok. Já para encerrar a nossa aula, façam A! Brincadeira, pessoal. Para encerrar a nossa aula, pessoal, compreendendo essa diferença então da presença de Deus na alma do justo,
a gente pode falar com mais propriedade da finalidade da inabitação divina. Qual é a finalidade da habitação de Deus na alma do justo? Se já não há mais dúvida sobre a diferença entre a presença de Deus em toda e qualquer criatura e sua presença na alma do justo, ainda há que se esclarecer sobre a finalidade dessa inabitação. Roy Marin expõe duas finalidades principais: fazer-nos participantes de sua vida divina e nos deificar, dar-nos a plena possessão de Deus e gozo fruitivo das pessoas divinas. Tá? Eu vou citar aqui mais uma vez o Padre Ramier, porque eu sou completamente incapaz de descrever tão maravilhosamente quanto ele algumas coisas, tá? Enquanto criaturas, podemos dizer que estamos na presença de um grande tesouro, né? Como eu expliquei para vocês. Podemos, inclusive, contemplar esse tesouro, mas à distância, não o possuímos. Quanto à alma do justo, podemos dizer que ela tem acesso ao tesouro, já não sendo apenas uma contemplação, mas um fruir, um possuir esse tesouro. Essa é a diferença entre a alma do justo e do pecador. O primeiro flui da riqueza proporcionada por Deus, enquanto o segundo vê a beleza do tesouro, mas não o alcança. Isso ficou claro para vocês, não é?